Bom dia, irmãos. Vamos dar início, então, ao estudo, para que Deus nos conduza nesse momento aí, me use também, para que a gente possa aprender um pouco mais da palavra de Deus. Vamos fazer uma oração. Obrigado, Senhor, obrigado pelo dia, obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia que o Senhor fez, que é o dia do Senhor. Obrigado porque nós temos um privilégio enorme, Deus, de descansar nesse dia, aprendendo mais do Senhor, Deus. Obrigado por esse local, obrigado pela liberdade que temos de cultuar o Teu nome, de separar um momento para Ti, engrandecê-lo. Nesse momento, ó Pai, eu te peço que o Senhor possa falar, ó Pai, aos nossos corações, que eu possa diminuir, ó Deus, que o Senhor possa crescer e que a Tua palavra seja pregada com verdade, que nós possamos conhecer um pouco mais daquilo que foi registrado, ó Pai, através do povo de Deus, através dos profetas, através dos evangelistas, por meio do Teu Espírito Santo. Em nome de Cristo, amém. Irmãos, a gente está estudando, então, sobre o panorama bíblico, né? E, como o próprio nome diz, o panorama é um panorama, né? É uma visão geral a respeito de determinado assunto. Nós começamos com Gênesis, fomos em Êxodo, e hoje nós vamos debruçar um pouquinho sobre esse livro, que é o livro de Levítico. Vamos lá. Bom, primeiro a gente vai estudar um pouco quais nomes esse livro tem. A gente vai ver algumas particularidades desse livro e eu acho que muitas delas vocês vão concordar e já saber mesmo. 2 nomes que esse livro tem, tá? O primeiro, que é o nome original dele, da língua que foi escrita, a sua tradução literal, o significado seria "e ele chamou". O ele aí é o próprio Deus. Então, como título do livro, dá "aquele que chamou", o que Deus chamou. O que isso quer dizer? Nós vamos ver mais para frente que esse livro trata de uma iniciativa de Deus, separando um povo para si, para que esse povo o adorasse em santidade, para que esse povo fosse separado para Deus. E aí dá o significado da Bíblia hebraica. Na Septuaginta, que foi uma tradução lá em Alexandria, que é a tradução grega do Velho Testamento, o significado do livro é aquilo que é dos levitas, ou aquilo que pertence aos levitas. Por isso que o livro se chama Levítico, ou o livro de Levítico. Qual que é o significado desse nome? Então, é um livro que se refere aos levitas e é o único livro formado na Bíblia por leis religiosas e éticas do início ao fim. O tempo inteiro, a gente começar no primeiro capítulo, nas primeiras palavras, ao último capítulo, na última palavra, são leis religiosas, leis civis, são regramentos que Deus passa para o seu povo, para que aquele povo pudesse entender, bom, como que nós vamos adorá-lo. Então, a gente poderia se perguntar, se é um livro, pegando o título da Septuaginta, que é dos levitas, se é um livro que trata sobre leis religiosas, e antes de adentrar no assunto, nós já sabemos que os levitas são os líderes, eram os líderes na época, a gente pode falar, para o restante dos israelitas, esse livro então não se aplicaria. Trazendo para os nossos dias de hoje, para nós, que nem somos judeus, nós somos os descendentes de judeus, aquele que era o prenúncio, para nós também esse livro não se aplica. Será que é realmente assim? E a gente vai ver que esse livro também é dirigido a esses demais povos, às demais pessoas, e esse livro se aplica perfeitamente a nós, e nós vamos ver o porquê. Qual que é a data e ocasião desse livro? Na semana passada, o presbítero Ilquias falou a respeito de uma janela aí a respeito do escrito de Êxodo, né? Em Gênesis também o pastor Lucas falou a respeito, mas no livro de Levítico não tem grandes problemas a respeito de data, ocasião, quando que ele foi escrito. Há apenas uma crítica que nós vamos estudar aqui agora, mas a data varia entre 1446 e 1406 a.C. Então, se a gente pega uma janela aí de 40 anos, é um tempo bem pequeno, bem razoável, né?
Então, é uma data bem certa, bem aproximada. Agora, quando que a crítica que há refutando esse argumento que foi entre 1400 a.C. é: alguns intérpretes defendem que esse livro ele foi escrito no século IV a.C. E aí, o que critica esse ponto de vista desses historiadores é que no século IV a.C., nós lembramos que Jerusalém foi destruída 2 vezes. O templo de Jerusalém foi destruído 2 vezes. E o século IV a.C., ele já está depois da primeira destruição do templo de Jerusalém. E o rito sacrificial que era praticado com o templo de Jerusalém já destruído é totalmente diferente daquilo que é prescrito lá no início no livro de Levítico. Esses rituais, as formas com que eram feitas, eles eram muito diferentes, porque determinadas coisas eram impossíveis de se fazer com o templo destruído. Basicamente é isso. Então, eles criticam esse argumento e falam: é impossível Moisés ter registrado, passado para as pessoas, e depois esse livro ter sido realmente escrito no século IV a.C. por causa disso. E outros defendem que foi em 1400 e pouco antes de Cristo, e que Moisés escreveu esse livro lá nas campinas de Moabe, com a finalidade única e exclusiva de instruir a próxima geração. Por quê? Porque a geração que estava com Moisés, ela já estava sendo instruída o tempo inteiro, certo? Moisés e Arão, o tempo inteiro no livro, nós vamos ver algumas partes, Deus fala a Moisés. Deus fala ao seu povo por intermédio de Moisés. Deus fala ao povo por intermédio de Arão. Então, aquele povo que estava ali vivendo naquela época, eles já estavam sendo instruídos. E com uma instrução perfeita, né? Através do próprio Moisés, que Deus falando com ele. Então, a defesa, e aqui é o que nós mais aceitamos, é que esse livro foi escrito para as gerações vindouras pós-Moisés, para que ficasse registrado todas as instruções veterotestamentárias. É um livro que a gente tem que fazer um exercício mental e imaginativo muito grande. Às vezes, eu não li o livro todo, mas eu li algumas passagens, alguns capítulos que eram importantes para o estudo de hoje, e às vezes a gente tem que fechar o olho e tentar imaginar a cena que o livro descreve, porque é uma realidade tão à parte, tão diferente do que a gente vive hoje, e tão diferente do que os judeus vivem hoje no Oriente Médio. Porque todo o rito sacrificial, ele foi estagnado, parado no 70 depois de Cristo, porque o templo foi destruído. E sem o templo, não há como praticar todo o sistema sacrificial que é prescrito no livro de Levítico. Ok? Então, vamos continuar aí. Vamos lá. Breve histórico sobre os levitas. Se a gente está falando sobre o livro dos levitas, eu achei importante a gente trazer esse breve histórico para entender quem são os levitas. Tá? Então vamos abrir a Bíblia em Gênesis 34. Nós vamos ler do verso 25 a 31. Eu vou fazer uma leitura bem rapidinha aqui dos textos mais importantes. Gênesis, no capítulo 34, dos versos 25 a 31. Bom, esse texto aqui, só recapitulando de forma bem rápida, Diná era irmã de Simeão e Levi, que eram filhos de Jacó. Diná chegou a uma terra, nessa terra havia Siquém. Siquém olha para Diná e tem um certo apreço por ela, só que em vez de conquistá-la, pedir a permissão para o pai, seguir a tradição judaica do Velho Testamento ali, aí no versículo 4, no versículo 5 do capítulo 34, fala que Diná foi violentada e foi humilhada. No verso 2 fala que Siquém a possuiu e a humilhou. Bom, isso vai contra a cultura local. E acontece que Simeão e Levi ficaram com muita raiva. Mas Jacó, seu pai, o filho de Siquém, chegou para Jacó e eles fizeram um acordo. Falou assim: olha, agora eu tenho que entregá-la para você e ela tem que casar, a gente tem que consertar essa situação.
Ok, o acordo foi feito. Acontece que no verso 25 do capítulo 34, Simeão e Levi não cumpriram o acordo. E aí eles falam que durante a noite eles tomaram sua espada, entraram inesperadamente na cidade e eles mataram quem? Todos os homens. Simeão e Siquém sacaram suas espadas e mataram todos os homens. Jacó ficou um pouco absurdado e falou: nós somos minoria aqui nesse povo. Vocês não cumpriram um acordo que nós estabelecemos, estava tudo certo. E agora, o que vai ser da nossa família? Qual foi a resposta deles? Verso 31. Abusaria ele, Simeão, de nossa irmã, como se fosse prostituta? E aí a gente passa, esse Levi que está aqui, é o Levi que vai ser considerado o líder, o cabeça do sistema sacerdotal da igreja? Aí nós vemos a intervenção de Deus. Vamos ler em Êxodo 32, no verso 25 a 29, que é uma clara intervenção de Deus, transformando bênção em maldição. Ou melhor, maldição em bênção, né? Êxodo 32, de 25 a 29. Esse texto também é interessante, que ele trata do mesmo utensílio, que é a espada. A espada que é um símbolo de guerra, é um símbolo de força, mas é um ímpeto que Simeão e Levi não controlaram no primeiro caso, e agora é um ímpeto que Deus vai controlar em Levi no segundo caso. No início do capítulo 32, é construído um bezerro de ouro. Os irmãos devem se lembrar que Moisés estava no alto da montanha, estava demorando muito, e as pessoas começaram a reclamar: vamos fazer um bezerro de ouro para nós e adorá-lo. No verso 11, Moisés começa a interceder pelo povo, e Moisés, quando volta, vê aquele povo adorando o bezerro de ouro e acha aquilo um absurdo. No verso 25, Moisés então manda matar todos aqueles idólatras. Olha o que diz o verso 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, ele pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele quem? Todos os filhos de Levi. E a história conta que eles entraram na tenda, e não importava quem era da família, quem era amigo, quem era filho, nada. Eles mataram, naquele dia, uns 3.000 homens. Vale lembrar que os homens aqui, o número é maior, porque os homens são citados como os cabeças da família. A Bíblia não entra em detalhes como que Levi fez essa identificação de quem estava adorando o bezerro e quem não era do Senhor na época. Alguns acreditam que essa clareza foi dada pelo próprio Deus a ele. Mas o interessante é que no verso 29, há aqui a declaração de Moisés para esses filhos de Levi, falando: congregai-vos hoje ao Senhor, consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Aqui, esse consagrai-vos é uma clara separação de Levi e de sua família para o sacerdote. Agora eles são do Senhor, a serviço do Senhor. Então, no primeiro caso, nós temos um ímpeto incontrolado deles e usando da sua fúria, da espada, da violência para o mal. E no segundo exemplo, nós temos Deus pegando esse exemplo claro deles, pegando a sua espada, a sua agressividade, mas como instrumento da justiça de Deus. Esse é o princípio do Levítico, da tribo de Levi. E por que eles são separados? Irmãos, isso se aplica até hoje. Até hoje. O pastoreio hoje, ele é baseado nessa separação do sacerdote. Então, a importância desses acontecimentos em Êxodo e em Gênesis, eles valem para a gente até hoje. Algumas características gerais desse livro de Levítico. São 66 livros que compõem o cânon da Bíblia. Nós estamos estudando esse primeiro, o Pentateuco, que são os 5 primeiros, que também são utilizados pelos judeus como a Torá. A Torá, então, ela tem uma importância suprema para o povo judaico.
Então, nós estamos no terceiro livro, que é o livro de Levítico. Mais para frente, a gente vai estudar todos esses. Os livros históricos, os poéticos, os profetas que são maiores, os profetas menores. Um fato interessante desse livro. Nenhum livro da Bíblia reivindica tanto sua autoria da parte de Deus para com o seu povo, quanto o livro de Levítico. E aí, são 38 casos em que nós vemos no livro de Levítico que o Senhor falou a Moisés, o Senhor falou a Arão, o Senhor fala ao seu povo por intermédio de Moisés, de Arão. E tudo isso é registrado. Então, se alguém pega esse livro de Levítico e fala, esse livro já está ultrapassado, esse livro não se aplica mais a nós, a gente passa a questionar todo o restante da Bíblia. Porque o próprio livro de Levítico é a palavra de Deus que foi falada diretamente aos cabeças Moisés, Arão, para o seu povo. Então, é a pura verdade, é a palavra de Deus e que nós temos que tomá-la ainda hoje. Alguns fatos aí que a gente já percebe, quem tem mais tempo aí que está na igreja, que passaram por outras igrejas, é um livro pouco estudado e pouco lido. Se nós pegarmos aí do contexto do Brasil, quem estuda muito o livro de Levítico são mais igrejas pentecostais e neopentecostais. Eles tomam para si alguns ritos e algumas ordenanças que eram feitas no livro de Levítico, como óleo, como unção, como impetração, como aos sacrifícios. Muitas igrejas têm até muitas músicas a respeito do livro de Levítico e eles conhecem do início ao fim. Mas na nossa igreja aqui, principalmente tratando numa igreja mais reformada, é um livro que às vezes ele é pouco lido, pouco estudado, debruçado. Talvez, a gente pode levantar essa hipótese, a falta de estudo e de debruçar a igreja em cima desse livro é pelo detalhamento que ele traz. São coisas tão específicas, tão pormenores, que não se aplicam mais ao dia de hoje, mas que trazem verdades em si, que haviam na época, que às vezes são deixados de lado. Um exemplo, vamos abrir lá em Levítico no capítulo 13. Olha que interessante. Levítico 13. O título está aí, as leis acerca da lepra. Olha, dá uma olhada na sua Bíblia, vai virando as páginas. São 59 versículos. É o maior livro que tem no livro de Levítico. 59 versículos do capítulo 13. No capítulo 14, nós temos o quê? A cura da lepra. Do capítulo 14, nós vamos até o verso 57. São 57 versículos tratando sobre a cura da lepra. A lepra, hoje em dia, é a hanseníase, que é uma doença mais antiga que existe no mundo. Nós temos mais de 100 versículos num livro que trata sobre uma doença, como que essa doença era conduzida na época, porque é uma doença que não havia tratamento, era um paliativo, e como que era a cura, a separação dessa pessoa, os sinais que apareciam nessa pessoa. E é tão interessante que no capítulo 14, as palavras que são descritas, elas são utilizadas até hoje. Palavras científicas como pústula, pus, bolha, branqueamento, crosta, tudo isso é descrito de uma maneira super detalhada no livro. Então, a gente pode cair num certo perigo. Será que esse detalhamento, essas coisas, que a gente vai ler isso para quê? Por que a gente deveria estudar esse livro? A gente cai em dois perigos muito grandes. A gente pode virar um legalista, ou seja, a prescrição de Levítico tem que ser cumprida do início ao fim, independente do tempo, da época, do povo. A gente tem que observar aquela prescrição e ela se aplica 100% a nós. Ou a gente vira um antinomista, falando que essa lei não tem qualquer aplicação para a nossa vida hoje em dia. O que os irmãos pensam? A gente fica com o primeiro ou a gente fica com o segundo? Alguém quer chutar? Vamos falar a respeito das 3 leis que são tratadas no livro. A primeira lei é a lei civil, lei judicial.
No Brasil nós temos uma lei civil? Temos, nós temos o CPC, o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil do Brasil é o mesmo que tem no Reino Unido? É o mesmo que tem na Alemanha? É o mesmo que tem nos Estados Unidos? Não, cada um tem um, por quê? Cada povo é um, cada um tem a sua cultura, cada um tem os seus valores, que precisa de mais regramento para frear aquele povo de cometer algo ilegal, e outros nem precisam de um regramento tão rígido. Por quê? Porque o povo, culturalmente, eles já são mais freados em alguns aspectos do que outros. Então, cada lei civil é prescrita para um povo específico. E a lei civil que é prescrita em Levítico, será que se aplica a nós hoje? A lei civil fala finalidade da lei civil: regular a sociedade civil do Estado teocrático de Israel. Hoje nós vivemos num Estado teocrático? Não. É Deus que comanda o Estado e tudo? Não. Então, essa lei civil, essa lei que é judicial, lá do tempo de Levítico, ela se aplica a nós hoje? Não. Por quê? Porque é uma normativa aplicada naquela sociedade. Se a gente for pegar a lei de Levítico e trazer para os dias, para hoje em dia, daqui a 49 anos mais um, nos 50 anos que é o ano jubileu, todo mundo aqui ia ter que devolver seus bens, né? Então, acho que ninguém ia querer fazer isso, né? Então, para a gente ver como que não se aplica hoje em dia. A próxima lei é a lei cerimonial, que também é chamada de lei religiosa. Então, a primeira, lei civil, que é a lei judicial. A segunda, a lei cerimonial, lei religiosa. Essa lei se aplica hoje em dia? Essa lei representa o quê? Legislação levítica, aquele da família de Levi, os sacrifícios, todos aqueles símbolos que eram realizados. Qual que é a finalidade dessa lei? Impressionar os homens, no sentido amplo da palavra, quanto Deus é santo. Deus é santo. E ele concentra todas as ações daquele povo no Messias que estava por vir, que é o Cristo. Então, a gente pode falar que essa lei cerimonial religiosa se aplica hoje em dia? Se é uma lei que trata sobre o Deus que é santo e sobre um Messias que já veio, essa lei não se aplica mais. Por que a gente vai pegar um cordeiro e imolar um cordeiro perfeito, um macho de 1 ano, se esse cordeiro apontava para Cristo e Cristo já veio? Entende que essa lei cerimonial também caiu? Mas caiu todas? Não. Existe uma lei que não caiu, que é a lei moral. Por que essa lei moral não caiu? Essa lei moral é o decálogo, que são os 10 mandamentos. Nós lemos os 10 mandamentos? Lemos, nós lemos até parte dele na aula passada, certo? Por que essa lei vale até hoje? Quando o homem caiu, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, certo? Quando o homem cai, ele perde qualquer senso, qualquer imagem, qualquer filtro que ele poderia ter a respeito de quem eu sou, para que eu fui criado e o que eu devo fazer, porque o homem caiu. Nós chamamos isso de depravação total do homem. O homem não pode fazer nada, o homem não consegue nem enxergar mais. Mas Deus manda um decálogo, que é 10 versículos, 10 leis, 10 ornamentos bem básicos para a hora. Você que está aí, que não consegue enxergar, que não consegue fazer, eu vou te dar isso daqui. Ó. Com base nisso aqui, vai ser o seu freio. Toda vez que você sair disso daqui, saiba que você está em pecado comigo e em pecado com o seu próximo. Então, o decálogo, que é a lei moral, ela serve para nos voltar, para voltar o homem àquilo que nós deveríamos ser, para aquilo que nós fomos criados. Então, qual que é a finalidade? Deixar claro quais são os nossos deveres, revelando a nossa carência para com Deus e nos auxiliando a discernir o bem, o mal, o certo, o errado, o que agrada e o que não agrada a Deus. E por que ela é aplicável? Jesus aplicou o decálogo? Jesus cumpriu o decálogo? Ou melhor, alguém cumpriu o decálogo? Só Jesus. Jesus, ele não refutou o decálogo, muito pelo contrário. Quando Jesus fala, eu vim para cumprir a lei, e Jesus, até o término, até a sua morte, cumprindo a lei perfeitamente,
ele deixa muito claro que a lei, o que é moral, aquilo que é moralmente valioso para nós, ela também é válida até hoje. Meus irmãos, a lei moral, ela permeia tão grande a sociedade, que sociedades que não são cristãs, elas são regidas pela lei moral prescrita no Velho Testamento. Mesmo que eles neguem, que eles refutem, eles são permeados por essa lei. Em parte, por ainda serem imagens e semelhança e criados por Deus, em outra parte, por tudo aquilo que Deus revelou ao seu povo e acabou permeando todo o globo da terra. Qual a importância, então, da gente estudar esse livro? Todas essas ordenanças, elas são extremamente valorosas, mesmo aquelas que não se aplicam hoje. Mesmo aquela lei cerimonial e religiosa, elas têm muito valor. E por que elas têm valor? O escritor aos Hebreus falam que os sacerdotes ministravam em quê? Em figura e sombra das coisas celestes. Tudo aquilo que foi anunciado no sistema sacrificial, sacerdotal, era um prelúdio, um vislumbre daquilo que Cristo viria a ser e cumprir. Por isso que ela tem valor. A gente está debruçando aqui um pouco na sombra para depois estudar a pessoa que criou essa sombra. João Batista, quando Jesus estava se aproximando do Jordão, ele olha para Cristo e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Igreja Católica fala esse versículo praticamente em toda a eclesia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É um dos versículos mais falados. Qual que é, então, o tema central do livro? Bom, semana passada nós vimos o livro do Êxodo, semana retrasada, o livro de Gênesis. Gênesis, o início, a Gênesis. A Gênesis da criação, da queda e da redenção, tudo é tratado em Gênesis. O livro de Êxodo, o que foi falado? Êxodo, que é saída. Lembra que o presbítero perguntou? O que significa Êxodo? Alguém falou saída. Então, é a saída do povo do cativeiro. Em outras palavras, é a redenção de um povo que estava sendo escravizado. E qual que é o tema central do livro de Levítico? É adoração e santidade. Uma vez que esse povo agora saiu do cativeiro, Deus chega para esse povo e fala: agora que vocês estão libertos, eu vou ensiná-los a me adorar e como ser santo, buscar a santidade, porque eu sou santo. Se eu sou santo, eu quero que esse povo que eu escolhi também seja santo. Esse é o tema central do livro. Como que o povo pode se portar e proceder diante de Deus? Alguém abre para mim Levítico 11, no verso 45. Como que esse povo deveria se portar e proceder diante de Deus? Alguém pode ler para mim? Está vendo? Essa é a ideia central. Vós sereis santos, porque eu sou santo. Ou seja, trata sobre a santidade de Israel. É uma nação que é separada para serviço e glória de Deus. É a nítida separação de que o livro faz o tempo todo. O que é puro, o que é impuro. O que eu posso, o que eu não posso. E para isso, o escritor aos Hebreus resumiu numa forma muito clara. No verso 9, 22, fala o seguinte: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com quê? Com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Aqui o escritor aos Hebreus faz uma clara ligação com o livro de Levítico e com Cristo. Uma clara ligação com o sangue que era derramado no sistema sacrificial e com o sangue que Cristo derramou na cruz para nos salvar. Então, é importante a gente destacar, aqui tem uma imagem interessante, acho que vai dar para os irmãos verem aí. Essa imagem é legal porque quem está de azul ali, alguém quer chutar? Quem está de azul, quem está de vermelho? E quem está de branco? Alguém tem alguma ideia? Quem que é o de azul? Arão. Arão era o quê? Sumo sacerdote. Quem está de vermelho? Moisés. Nós lemos no início, em Levítico 8, né? Que Arão estava sendo consagrado ao sumo sacerdote. Moisés, então, está impondo as mãos. Ali, no texto que nós lemos na abertura, nós lemos sobre a veste, o peitoral, a coroa, o urim, o tumim.
Tudo aquilo está representado nessa imagem. Moisés está ali atrás dele, de vermelho, impondo as mãos. Atrás de Moisés, quem que os irmãos acham que é? Hã? Porque tem duas separações. Tem duas pessoas atrás de Moisés e tem várias pessoas na parede ao lado. O que que essa imagem representa? Quem está atrás de Moisés são dois filhos de Arão. Quem são esses dois filhos? Nadab e Abiú. Arão tinha quantos filhos? Arão tinha 3 filhos, certo? Interessante que nessa imagem só 2 são representados. Ali na parede nós temos outras pessoas que são quem? Também os pertencentes à tribo de Levi. Essa imagem ela representa claramente, no capítulo 8, de 1 até o final, a separação do povo da tribo de Levi como os líderes. Ao sumo sacerdote de azul, a 2 filhos de Arão ao fundo e ao restante na parede. E aí nós vamos ver mais para frente por que esses 2 filhos têm esse destaque, né? Até agora a gente não falou de um fato importante. Quem que escreveu o livro? Vou pedir para a Aline abrir em Levítico 1:1, o Lucas abrir em Levítico 26:46, o André abrir em Mateus 8:4 e a Carisa abrir em Romanos 10:5. Por favor. Quem achar pode ler. Olha como que começa o livro. Chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação e lhe disse. Então, o livro já começa a discorrer com quem é aquele que sabia e recebeu toda a informação. Levítico 26:46. Os estatutos, juízes e leis foram dados pela mão de Moisés. Mateus 8:4. Olha que interessante, isso é no Novo Testamento. Quem ordenou a oferta? Moisés. Romanos 10:5. Pense como um judeu. Tenta imaginar um judeu. Onde que está a lei do judeu? Em Levítico. Romanos, Paulo está fazendo uma referência clara. Moisés escreveu a lei, A autoria de Moisés é muito clara no livro. Qual que é, então, o conteúdo dele? Fala sobre sacerdotes, o povo que era separado, o tabernáculo, vasos, sacrifícios, vestes, como nós a lemos, tudo que é descrito como santo, isto é, separado. Não só do uso do que é pecaminoso, mas do uso comum. Ali, Levítico, um povo é escolhido por Deus e separado por Deus. Nós chamamos isso de aliança. A gente vai percorrer aqui a respeito do conteúdo do livro só nas avenidas principais da cidade, tá? A gente não vai entrar nas ruas e vielas, porque a gente não tem tempo e isso não é o propósito desse ano. Então, vamos pelas principais avenidas aí, que é a divisão mais comum do livro, tá? Como é um livro atípico, meus irmãos, que trata sobre leis, prescrições e tudo, ele é mais fácil de ser dividido. Basicamente, você faz agrupamentos de assuntos e não tem como fugir muito disso. A primeira parte, essa é a divisão mais comum em 4 partes, mas tem outras também, e não é que dizer que é uma que está certa ou que está errada, é mais para facilitar o tema e os grupos que a gente cria. A parte 1 trata sobre leis e sacrifícios. Vai do capítulo 1 até o capítulo 7. Olha que interessante. O que há de similar na letra A e na letra B? O que tem de semelhante aí?
A letra A fala sobre a lei dos sacrifícios para quem? Para o povo. E a letra B? Mas quais são essas leis dos sacrifícios? Oferta queimada, holocausto, oferta de cereais, ofertas do sacrifício pacífico, o sacrifício pelo pecado, a oferta pela culpa. A diferença entre os dois é a mesma coisa. O que o texto quer nos trazer aqui é, primeiro, a primeira grande separação, a separação do povo de Deus. Essa é a primeira. O povo que não é de Deus para com o povo que é de Deus. Dentro desse povo que é de Deus, há uma segunda separação. Para o povo em geral, que é de Deus, e para os sacerdotes. Todo mundo entendeu? Vamos seguir. Parte 2 fala sobre o estabelecimento do sacerdócio. Nós lemos no capítulo 8 de Levítico, de 1 a 12, que fala sobre Arão sendo consagrado sacerdote. E quantos filhos? 3 filhos, né? Depois do verso 12, a partir do verso 13, Arão já é consagrado sacerdote, e aí começa a consagração dos seus filhos. Isso no capítulo 8. O capítulo 9 traz sobre o quê? Os primeiros sacrifícios que Arão faz como sumo sacerdote. E no capítulo 10, o julgamento de quem? Os filhos de Arão. Olha que interessante. É uma sequência que mostra claramente a pecaminosidade do homem. No primeiro capítulo, eles já são consagrados sacerdotes. No segundo capítulo, eles já praticam os primeiros sacrifícios. E no capítulo seguinte, Nadab e Abiú, eles apresentam o que a Deus? A Bíblia fala que Nadab e Abiú apresentaram fogo estranho. A gente não consegue especificamente saber o que é esse fogo estranho. Acontece que a prescrição de Deus para aquele povo era muito certa. Eles sabiam claramente o que deveriam fazer e como deveriam fazer. Apresentar um fogo estranho é uma rebeldia contra Deus. Eles estavam praticamente testando Deus. E foram testados, mas pelo visto não passaram no teste. A Bíblia fala que eles foram o quê? Consumidos. E olha que interessante, eles profanam o nome de Deus e Arão perde os seus 2 filhos logo depois de ser consagrado. Aqui há um ensinamento claro para nós, meus irmãos, que não importa se você é sacerdote, sumo sacerdote, se você é do povo de Deus, se você profana contra o nome de Deus, você merece o julgamento, porque Deus é justo. Como eu disse no início, por Deus ser santo, Ele quer que o seu povo seja santo. Trazendo para o nosso dia de hoje, para a nossa realidade hoje, não importa se você é um membro da igreja, se você é um oficial da igreja, se você é um pastor da igreja, sem Cristo, sem Jesus, não há remissão de pecados. E você será julgado e irá para o inferno. Essa é a realidade. Sem Jesus, ninguém será salvo. Aqui no início da história da humanidade, fala, o que eu prescrevi foi isso. Fugindo da minha prescrição é pecaminosidade e rebeldia. Fora dela, não há salvação. Aqui nós temos um quadro, eu vou ler, tá? Que estava bem difícil mesmo. E eu poderia ter transcrito tudo digitado, né? Mas falta de tempo. Basicamente, esse quadro aqui, ele traz para a gente a diferenciação entre os tipos de sacrifício de sangue. Lembra que o escritor aos Hebreus falou que sem derramamento de sangue não há perdão, purificação de pecados? Fazendo uma referência de Levítico com Cristo. Aqui nós temos os tipos de sacrifício. O primeiro é o sacrifício chamado de holocausto. Para que ele servia? Tirar o pecado do povo original, um povo ímpio que se aproximava de Deus. Aí nós temos quem era a vítima, qual era a porção que Deus dava ou que ele requeria, qual era a porção do sacerdote que era separado e participava do momento, e qual era a porção do ofertante. Aqui, só para título de exemplo, como era um sacrifício de holocausto para um pecado em geral, ou seja, de um povo em geral, não é nada específico, o ofertante não trazia nada, porque quem são os ofertantes? Todo o povo. Se a gente pegar, por exemplo, um sacrifício pelo sacrilégio, que é o segundo, que era propiciar transgressões específicas que poderiam ser passíveis de restituição. Por exemplo, eu pratiquei um pecado
visto, claro, reconhecido por mim. Eu quero pedir perdão pelos meus pecados. É uma expiação temporária que acontecia na época. O que eu fazia? A vítima trazia um carneiro, somente um carneiro. A porção de Deus é apenas um animal inteiro. A porção do sacerdote, um animal inteiro. E o que eu trazia? Nada. Eu já trouxe um carneiro. Eu trazia esse carneiro, ele era imolado e o próprio sumo sacerdote participava daquele momento. Ele não trazia, agregava nada mais àquilo. Então nós temos ofertas pacíficas, ofertas de ações de graça, oferta votiva, oferta voluntária, cada uma para um tipo de situação específica. Para a gente hoje, é difícil a gente pensar, decorar, saber o que cada um trazia, mas na mente de um judeu, isso aqui é muito nítido e muito claro, inclusive nos tempos de hoje. O rabino, hoje em dia, ele ensina isso para o povo judeu, porque eles precisam saber isso de cor e salteado. Por quê? Porque eles creem na restauração do templo de Jerusalém. E quando o templo for reconstruído, isso aqui, na imagem, na cabeça deles, vai voltar a ser praticado exatamente conforme foi prescrito por Moisés. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então vamos seguir aí. Parte 3 fala sobre leis de pureza e leis de impureza. Pureza e impureza, do capítulo 11 até o capítulo 16. Animais puros e impuros. Animais puros e impuros é interessante porque a gente lê muito um texto sobre animais puros e impuros. Lembram de Pedro, quando estava na casa do seu xará lá, Simão Pedro? E aí eles estavam fazendo uma refeição, Pedro sobe no terraço, e aí lá ele dorme, ele tem uma visão. Qual que é essa visão que Pedro tem? Desce uma espécie de um pano, de um lençol, com animais puros, impuros, e Deus fala a Pedro, pega, toma e come para si. A Pedro, não, Senhor, não vou fazer isso, de forma alguma. Eu nunca comi animais impuros, não vai ser agora que eu vou comer. O que Deus fala para Pedro? Aquilo que eu purifiquei, você não considera que é imundo, já está lavado, acabou. Esse texto lá que está registrado lá em Atos é um texto clássico que traz que esse sistema de divisão de puros e impuros, de sangue, de separações, tudo isso foi quebrado, foi colocado por terra com a vinda de Cristo. Na parte B aí fala sobre a purificação da mulher depois do parto. Depois que a mulher paria, ela ficava um momento separado. Isso era até interessante que, mesmo que não sendo o princípio da separação no início, não era esse o propósito que trazia essa lei, mas isso trazia um momento de descanso para a mulher, porque ela não podia se separar, porque ela era considerada, não podia se juntar à comunidade, porque ela era considerada impura, mas isso trazia descanso para a mulher e para a criança, no momento ali que nós hoje chamamos de resguardo ou puerpério. A lepra e sua purificação, no capítulo 13 e 14, que nós já tratamos, o 13 descreve a lei, a doença todinha de maneira bem específica, e o 14 a sua cura. Depois trata sobre os fluxos do homem e da mulher, o dia da expiação, que é no capítulo 16. Aqui o dia da expiação é o clímax do livro de Levítico. O dia da expiação é a expiação dos pecados, a retirada dos pecados, aquele perdão dos pecados. E esse dia da expiação assim, é o clímax, é o máximo que a gente tem do livro. A parte 4 e a última parte traz sobre código de santidade. Vai do capítulo 17 até o capítulo 27. Tem todas essas questões que eu vou apenas citar para a gente passar. Santidade do sangue, a conduta sexual pura, como que deve ser a conduta sexual apenas no casamento, como que deve ser esse comportamento, princípios de bom relacionamento com o próximo. Então, a gente vê que tem aí algo religioso e tem algo civil e tem algo que é moral. Estão vendo que ele está misturado? Letra D, crime sujeito à pena de morte. E aí há uma grande discussão, e eu não vou entrar nesse mérito hoje, mas isso é bem claro, prescritivo em Levítico, crimes que são passíveis de pena de morte. Há leis para os sacerdotes, leis para ofertas, calendário de festas solenes. Isso aqui é muito interessante. A Páscoa, como que era feito na Páscoa? Era um cordeiro que era separado, perfeito, de um ano, macho,
o mais bonito possível. Se tivesse dois iguais, com as mesmas condições, pegava o mais belo possível, fazendo a referência do Cristo perfeito, do belo, do sem pecado. Esse cordeiro era imolado, ele era cozinhado com ervas amargas, para lembrar daquele tempo no cativeiro. A família que não tinha condições de ter um cordeiro, ela era convidada por outra família para todos participarem desse momento. Os pães asmos eram os pães que eram feitos sem fermento, porque o fermento foi criado no Egito. Então nós vamos comer esses pães sem fermentos para lembrar que a gente não pertence mais a esse povo. A gente já foi liberto desse povo. A gente não quer nada desse povo. Os Pentecostes, que era para as primícias de toda a colheita, principalmente a colheita do trigo, o povo estava fazendo uma festa em gratidão a Deus pela colheita que eles estavam tendo. As trombetas, os tabernáculos era para lembrar da peregrinação que o povo passou no deserto. Ou seja, meus irmãos, todas essas festas, elas tinham um porquê e um para quê e um sentido muito claro. Azeites expõe das proposições, pena sob blasfêmia. Se você falou do seu irmão e aquilo não é verdade, você blasfemou contra o seu irmão, existe pena. Existe pena hoje em dia também, viu, meus irmãos? Na nossa código de disciplina da Igreja Presbiteriana também tem penas como sobre blasfêmia, sobre mentira, sobre adultério. O ano sabático, eu até comentei no início, a cada 7 anos a terra deveria descansar. Olha que interessante. Deus prescreveu a Moisés que a cada 7 anos essa terra deveria descansar. Depois de 7 anos ela descansa e aí começa o plantio de novo. Isso é feito até hoje, o descanso da terra. A terra precisa recuperar suas energias. De 7 em 7 anos, 7 vezes 7, 49. No 50º ano, todas as terras que eram hipotecadas, elas eram devolvidas aos seus senhores. Aí há uma redistribuição. As bênçãos e as maldições a respeito da aliança e a leis a respeito de votos e dos dízimos. Então, tudo é detalhado, bem especificado. Algumas aplicações, já indo para a parte final já. A gente tem 4 aplicações centrais que esse livro traz. Eu trouxe 4, meus irmãos, mas a gente poderia citar inúmeras aqui e ficar a manhã inteira falando de aplicações. Mas, vamos lá, as principais, tá? A primeira, Paulo, ele é muito enfático ao dizer que Cristo fez o quê? Cristo cancelou, ele rasgou a nossa dívida. Quando você está submetido a uma determinada lei e ao cumprimento dessa lei, isso faz com que a gente demande força cada dia mais para o cumprimento dessa lei. E a lei deixou claro, mostrou claro que ninguém é capaz de cumprir essa lei. Então, tudo aquilo que a lei descrevia mostrava o quê? Nossa dependência que nós temos de Cristo. Paulo citou lá em Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida, esse escrito de dívida é o escrito mesmo, aquilo que a lei prescrevia e que agora nós devemos. Ele foi rasgado, que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Por que era prejudicial? Porque sem Cristo, nós estamos num beco sem saída. Nós temos a prescrição de uma lei e nós temos nós que não conseguimos cumprir essa lei. Por isso que Paulo traz essas palavras. Segunda aplicação, Jesus em Levítico. Onde que está Jesus em Levítico? Jesus está em Levítico do início ao fim, né? Desde Deus falando a Moisés, um líder, um profeta, Deus ordenando sacerdotes, sendo líderes do sistema que era prescrito na época, Deus separando o seu povo e aquele povo esperando a vinda do Messias perfeito. Então, Cristo, em Levítico, ele é o sacerdote supremo. Lembra que nós temos os levitas, nós temos o sacerdote, nós temos o sumo sacerdote. Em Hebreus, principalmente em Hebreus, o escritor trata de Jesus em Levítico como o supremo sacerdote, aquele que está acima de todos os sacerdotes, o que é perfeito. Terceira aplicação, em Levítico nós temos claramente a concepção do que é pecado, do que é sacrifício e do que é expiação. A expiação, mesmo sendo tratada de forma temporária ali em Levítico, ela era, sim, já um prenúncio do que nós teríamos em Cristo.
todas são encontradas e todos esses entendimentos de pecado, sacrifício, expiação são necessários para que o povo do Novo Testamento pudesse entender as suas aplicações. Sem o Velho Testamento, sem o livro de Levítico, tudo aquilo que foi trazido de novo com a vinda de Cristo e desfrutado ali pelos evangelistas e pelos apóstolos, eles não faria sentido sem esse escrito. A quarta aplicação é que Jesus, ele entra no tabernáculo terreno uma vez, o Cristo, no dia da expiação, lá no capítulo 16. Só que na vinda de Cristo, Cristo entrou nos ares celestiais, Cristo permanece em nós por meio do teu Santo Espírito, só que não é uma vez por ano, é para sempre. Uma vez que nós recebemos Cristo Jesus e nós aceitamos Cristo Jesus, e que nós somos convencidos do nosso pecado e na nossa dependência de Cristo Jesus, não há dia da expiação uma vez por ano. Todos os dias, por que todos os dias a gente pede perdão pelos nossos pecados? Que todos os dias a gente peca contra Deus, mas todos os dias nós temos certeza que nossos pecados são perdoados. Quando o texto fala que Jesus rasgou o véu é rasgado de cima para baixo, essa imagem é muito importante, porque tira das mãos dos homens, que o homem não consegue rasgar o véu de cima para baixo, nós rasgamos de baixo para cima, nós não conseguimos atingir o céu. Fala que Cristo rasgou, que quando Cristo rasga o véu, nós temos um acesso, uma intimidade com Deus infinitamente maior do que o povo tinha no Velho Testamento. A dependência que o povo tinha do sacerdote, do sumo sacerdote e dos ritos era imensa. Hoje não. Hoje na nossa casa, na igreja, no nosso trabalho, no nosso carro, na nossa caminhada, a gente pode fechar os olhos e ter um acesso livre e direto a Deus. E tudo isso pela obra de Cristo, que é um prenúncio de que tudo foi tratado em Levítico e que depois é cumprido com a sua vinda. Amém? Alguém tem alguma pergunta? A gente tenta responder, né? Se não souber, passa para o pastor. Alguma consideração? Algum complemento? Alguém? Ninguém? Então eu vou orar. Deus, obrigado. Obrigado pelo dia, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque a sua palavra é tão viva, eficaz e atual, Deus, até os dias de hoje e para sempre. Sua palavra é atemporal, Deus, é a pura verdade. Obrigado, Deus, por revelá-las a nós. Obrigado por levantar um povo, Deus, para si, um povo para transcrever, passar seus ensinamentos. Obrigado, Deus, pela obra de Cristo Jesus. Obrigado por sua vinda. Obrigado por toda a segurança, paz, descanso, ó Pai, que nós temos nele. Nós somos gratos, ó Pai, inclusive pela nossa pequenez, pela nossa dependência para com o Senhor, porque se dependêssemos de nós estaríamos perdidos, mas o Senhor nos resgata, o Senhor nos dá forças, o Senhor nos guarda, o Senhor nos molda. Por isso nosso pedido, ó Deus, é que o Senhor nos torne cada vez mais parecidos com Cristo, mais santos, menos, ó Pai, pecadores, menos, ó Pai, blasfemadores, que nós possamos trabalhar mais para o Senhor em espírito e em verdade e honrar mais o Teu nome, ó Deus. Esse é o nosso pedido, o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.